Boa noite a todos vocês. É com alegria que eu os vejo aqui nesse momento de estudo na Palavra de Deus. Deus nos concede, no seu amor e graça, essa oportunidade de nos encontrarmos aqui através desse meio de comunicação, através do Facebook. E também assim nos encontramos com Deus na sua santa palavra, então, nessa noite. E a saudação a todos vocês aqui que se unem a nós, então, nesse momento. Saudação especial aí aos membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Também a saudação a todos os que nos visitam, que se unem a nós também, né, e participam desse momento. Quero mencionar aqui a dona Jurema Schneider. Muito bem-vinda, Jurema. Que bênção estarmos juntos aqui. Também a Maria Bayer, né? E o Ruby Bayer, lá esse pessoal maravilhoso ali de Bom Retiro do Sul, se unindo a nós também nesse estudo. O Desmar Denti, também a Hildegard Martins, a Clarice Fack, seu Egon Cel, lá de São Lourenço do Sul. Ó, seu Egon, que bênção a vossa presença, sempre muito bem-vindo, né? Deus abençoe o senhor e os seus queridos. Também a Silvia Hauenstein, né? O seu Ayrton, forte abraço a essa família querida também aqui de Lajeado. Gessi Folmer, também é bom estarmos juntos. Seu Adelar Freeling, né? Olha que bênção, né, Adelar, estarmos juntos sem problema de fuso horário hoje, né? Hoje em Lajeado, que bênção, Deus abençoe. Silvério Erni Schneider também, né? Olha que bom estarmos juntos, Silvério, né? Uma boa noite aí para o senhor, para sua esposa, os seus queridos. A Elaine Spitzer também, boa noite, Elaine. Que bom estarmos aqui, nos reunindo. A Márcia Elisa Daman também, forte abraço. O Ademir Vastman, ali de Cruzeiro do Sul. A Marli também, um abraço aí, os queridos, né? Deus abençoe vocês ricamente. Também seu Pedro Cavaleiro, né? Cavaleiro, a dona Dulce, muito bem-vindos. A Eliane Rodrigues e a sua família. Silvana de Souza, muito bem-vinda também, né? Bom estarmos aqui nos encontrando nesse momento de estudo. E seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Então tá bom, né, seu Arno? Um abraço para o senhor, para a esposa, né? Para a família. Deus continue abençoando vocês. Também Elita, Danila Falck
Leonilda Reisner, boa noite, dona Leonilda. A Márcia Bonenberg Ledi Schmidt também, muito bem-vinda. A Nussi Batke também, é bom estarmos reunidos. Dona Renita Groi, ali de Caxias do Sul, certo, olha, que bom. Rude Lamp também. Estamos aí nos reunindo mais uma vez para mais um momento de estudo na palavra do nosso Deus. Quero convidá-lo inicialmente para um momento de oração. Então, assim como estamos, convido você a juntar suas mãos aí na sua casa, fechar os olhos, baixar a cabeça e assim nós juntos orarmos então ao nosso Deus. Senhor Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em teu nome aqui estamos. E nesse momento, em primeiro lugar, te rendemos graças porque tu és um Deus maravilhoso. Um Deus todo-poderoso, grande no amor, na misericórdia, um Deus sempre presente na nossa vida. Queremos te agradecer porque em Jesus nós sabemos que estaremos contigo para sempre. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, abençoe cada um que participa desse estudo, que nós sejamos, na ação de teu Santo Espírito, fortalecidos naquilo que tu esperas, então, de cada um de nós. Colocamos diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Olha para aqueles que sofrem, lutam com a doença, que sofrem pelo luto, aqueles que vivem as situações adversas na vida e no dia a dia, que sofrem pelas calamidades, pelas tragédias. Não desampares os teus filhos, o teu povo, que possam seguirem sempre na certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua presença em todos os dias. Abençoe-nos aqui, reunidos também para esse momento de estudo da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos, também com aqueles que nos são queridos. Amém. Também saúdo nesse momento a Cristiana Reinheimer. Ô Cris, que bênção, né? Um abraço para ti, para tua mãe também aí. Dona Ingrid Estrai, olha só, dona Ingrid. Satisfação vossa presença também. Deus guarde e abençoe sempre a senhora e os seus queridos. Olivia Pail também, Veridiana Schneider, né? E a Loiva Sapka, olha só, dona Loiva, forte abraço aí para a senhora, para o seu esposo, né? Para a família. É bom estarmos aqui para esse momento, então, de encontro na palavra do nosso Deus. Aqueles que têm o inário Louvai ao Senhor aí na sua casa, convido vocês a abrirem no hino 53. E nós vamos cantar, então, nesse momento, mais um hino, o hino 53. Pai, por teu Filho Salvador. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Muito bem, então nós, nesse momento, seguimos com o estudo desta noite,
O tema do estudo é Abraão confiando em Deus contra todas as probabilidades. Ou seja, confiar em Deus sempre acima de tudo e em qualquer situação. Esse é o tema então do estudo então dessa noite. Abraão confiando em Deus contra todas as probabilidades. Nós queremos o livrinho aí que nós temos, página 67 do livrinho de estudos bíblicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Publicação então deste ano, dentro da temática Vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. Homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. Então, Abraão confiando em Deus contra todas as probabilidades. Esse é o tema. Página 67, quem tem o livrinho quiser acompanhá-lo, fica à vontade. A introdução do estudo diz o seguinte, diante de um tobogã mais alto e escuro do parque aquático, João sente um misto de ansiedade e empolgação. Ao seu lado, o pai se prepara para a descida. Parece alto e assustador, não é? Diz o pai, percebendo o nervosismo do filho. Mas eu segurei você o tempo todo. Confie em mim. João olha para o escuro à sua frente e depois olha para os olhos tranquilizadores do pai. Ele respira fundo e juntos descem pelo tobogã. Como sempre, o abraço seguro do pai está lá e ambos chegam sorrindo na piscina abaixo. Você já viveu uma cena parecida? Já viu uma cena parecida como essa? Poderia ser outra história, outra situação em que, tipo aquela em que o filho está numa parte mais alta, o pai na parte mais baixa, e daí o pai abre os braços e diz, pula filho, que o pai te pega, E aí o filho pula sem titubear e o pai o segura nas suas mãos, impede que ele se fira, se machuque, que ele venha a cair, que ele venha então a se ferir. Então é uma relação de amor, de confiança. Afinal, o filho sabia o filho João sabia que o seu pai não o estava iludindo, não estava enganando e que queria o melhor para ele. E mesmo descendo, então, esse toboágua, o tobogã alto, perigoso, talvez em uns aspectos, mas por outro lado, junto do pai, se sentiu seguro e desceram com tranquilidade, certo? Qualquer exemplo sempre vai ser imperfeito, mas ajuda a gente a refletir, eu gosto de dizer, quando a gente fala da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina na sua santa palavra. Olhando para a história agora de Abraão, a ordem que Abraão, depois chamado de Abraão, primeiro era Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Recebeu de Deus para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido. Isso mexeu com todos os seus planos e o afastou do conforto de estar perto da sua família. No entanto, o chamado e a promessa de Deus produziram nele a fé, a confiança do coração. Abraão creu em Deus e tudo aconteceu conforme o Senhor tinha dito. E ainda hoje Deus continua desafiando a razão e a sabedoria deste mundo. Na era da tecnologia que exalta a ciência e a capacidade humana, Deus continua chamando pessoas para crer e confiar nele, pela loucura, então, da pregação. Porque, para as pessoas do mundo, nós sabemos que é loucura aquilo que Deus, na sua palavra, então, nos ensina e diz. Ou seja, as palavras e promessas de Deus na Escritura são loucura para o mundo. A palavra de Deus é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Porque nós realmente sabemos, conhecemos quem é o Pai, quem é Deus. E a mesma coisa foi Abraão. Abraão, ele ouviu os chamados, Abraão, Abraão, agora junta aí as tuas coisas e vamos para a terra que eu vou te mostrar onde é que fica, onde é que vai ser. E ele levantou, então,
e foi. Certo? E aí temos diante disso, então, o questionamento, né? A fé de Abraão foi gerada por ele mesmo ou ela nasceu a partir de uma ação externa, na qual alguém outro agiu de forma graciosa e misericordiosa em sua vida e o levou à fé? Então, a fé, essa confiança, ela vem como na pessoa? Como a pessoa pode ter esta fé, essa confiança, né? É importante a gente lembrar que ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser que seja guiado, então, pelo Espírito de Deus. Ou seja, a fé vem pela ação de Jesus. Aliás, pela ação do Santo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13 diz: por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode chegar à fé a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Apenas pela ação do Santo Espírito nós cremos, nós passamos a ter fé, nós passamos a confiar nas palavras e promessas de Deus. E o Espírito Santo, ele age em nós, então, pelo batismo, ele age em nós pela palavra, e age em nós pela Santa Ceia, e assim, ora, ele põe na fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Essa é a ação de Deus, então, em nós e também através de nós. Gênesis capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 4, é o texto que é base, então, do estudo bíblico, então, desta noite. Gênesis capítulo 12, convido você a pegar a sua Bíblia, aí você tendo a possibilidade, né, abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12, primeiro, logo no início, primeiro livro, então, da Bíblia, Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4, que nesse momento, então, eu leio diante de vocês. O Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Lendo então só até o versículo de número 4, né? Esse texto é muito interessante, é um texto muito bonito, e fala então do chamado de Deus a Abrão, era Abrão ainda o seu nome, e aí também as promessas que ele faz para ele, né, no seu amor e na sua graça. É como que dizer, pula, que o pai aqui vai segurar você nos braços. Ou pega a tua mudança, pega as coisas, agora sai da sua terra, da casa do pai, dos parentes, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Os teus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, você será famoso, você será uma bênção para os outros. Ou seja, eu vou te guardar, proteger. Ou seja, eu vou abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. É verdade que aqui ele estava falando justamente de Jesus. Ou seja, a partir de um descendente, Jesus, ele abençoaria todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo seriam abençoados, então, a partir, então, da descendência de Abraão. Abraão, ele é chamado, então, o pai da fé. Ele era um pagão que vivia em um ambiente idólatra, conforme Gênesis 11, 27 ao 32, mas que misericordiosamente foi resgatado por Deus e chamado por ele para ir em direção a uma terra estranha. Tendo em sua bagagem uma promessa grandiosa feita pelo Senhor,
conforme nós lemos ali em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Promessa, então, que alcançaria então todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12, o versículo de número 3. E ao longo da jornada, o Senhor mudou o nome, então, de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações. Por que pai de muitas nações? Ou seja, a partir da aliança de Deus, então em Cristo, a partir de Abraão, né? Ou seja, ele seria o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, ali conta a aliança e a circuncisão, né? Então, o batismo da antiga aliança era chamado de circuncisão, um corte em círculo que os meninos sofriam, então, no 8º dia do nascimento. Eu vou ler o versículo 9 de Gênesis 17, o versículo 9. O 4 diz: eu faço com você esta aliança e prometo que você será o pai de muitas nações. E daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão. Pois eu vou fazer com que você seja o pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você, com seus descendentes, é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. E daí o 9 em diante diz, e Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. E pela aliança que estou fazendo com você, com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e você. E de hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados também de estrangeiros. Aí segue o texto, lembrando que esse será o sinal que vai ficar no corpo, para mostrar a minha aliança, que a minha aliança com vocês é para sempre. É uma aliança, por isso era um corte em círculo, né? Uma aliança no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Ou seja, a partir de Jesus que haveria de derramar o seu sangue, o povo de Deus tinha uma aliança eterna, então, com Deus. E Abraão, então, é chamado, né, o pai da fé, né? Então, ele é o nosso pai espiritual, né, o pai da fé. Abraão passou, então, por delicadas provações relacionadas à sua fé em Deus. Por exemplo, a espera pelo cumprimento da promessa de que ele seria pai. Uma prova em que Abraão falhou, né, e também a difícil ordem divina de sacrificar o seu filho Isaque. Que momento difícil esse também, né, evento que teve um desfecho extraordinário, no qual Abraão, então, foi aprovado. Você lembra da história quando ele disse: olha, eu quero o teu filho em sacrifício. E Abraão pegou, né, o seu filho Isaque, o filho da promessa. Né, primeiro, ficaram idosos para que o filho nascesse. Ou seja, quando a esposa já tinha passado a idade de ser mãe. Aí ela foi mãe conforme Deus prometeu. E quando Isaque já estava ali, um menino, aí Deus disse: agora eu quero ele em sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão foi lá, pegou o menino e oferecer ele a Deus. E aí quando chegou a hora do sacrifício, da oferta, então a Deus, aí Deus impediu Abraão de sacrificá-lo a ele como oferta e providenciou um cordeiro, um carneiro ali preso pelos chifres, e aí este cordeiro foi sacrificado, então, em culto a Deus. Ou seja, é como que Deus dissesse: não, o teu filho é um sacrifício desnecessário, mas o sacrifício do cordeiro, esse sim, mas do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro lá que Abraão encontrou e dedicou no lugar, então, do seu filho Isaque, ele tipificou e apontou justamente Jesus Cristo, que haveria de vir e oferecer o sacrifício pleno e perfeito pela humanidade. E no tempo certo, então, Jesus, ele cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Avançando também com relação ao estudo, né? Por fim, então, as Escrituras chamam Abraão de pai de muitas nações.
e como o apóstolo Paulo define, Pai de todos os que creem, conforme Romanos capítulo 4, versículo 11. Então ele é igualmente citado em 2 Crônicas, também capítulo 20, versículo 7, Tiago 2, 23, como o amigo de Deus. Que privilégio, né? Alguém ser chamado amigo de Deus. Deus mesmo o chama, então, de amigo. É alguém que era muito especial, né? Um servo muito especial, então, de Deus. Pai Abraão, o nosso pai espiritual. Compreendendo um pouco mais, então, o texto, alguns comentários que eu destaco do autor do estudo de hoje. O Senhor disse a Abraão, não é mencionado, então, no texto, de que forma a palavra de Deus veio a Abraão. Se de forma direta ou através de alguém, né? O bem-aventurado Dr. Martim Lutero, então, argumentou que Abraão não foi chamado diretamente por Deus sem o ministério. Novaciano, né, teólogo e escritor cristão do século III, então depois de Cristo, seguindo o princípio de que as Escrituras devem interpretar as Escrituras, afirmou o seguinte: não foi o pai que foi visto por Abraão, mas o filho que está acostumado a descer e ser visto, pois ele é a imagem do Deus invisível. Então o versículo 2 também diz, seja uma bênção, não no sentido de que Abraão seria uma bênção para si mesmo, mas por meio dele a bênção da promessa, então, do Senhor se estenderia a todas as famílias da terra. E as Escrituras mostram, no decorrer, então, da história, que o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão está na sua descendência. Ou melhor, no seu descendente, a saber, o nosso Senhor e Salvador, então, Jesus Cristo. Refletindo um pouco mais sobre o assunto, né? Quando e como você foi resgatado pela graça e misericórdia de Deus? Ou seja, desde quando você vive a graça e a misericórdia de Deus? Oficialmente, desde o dia que você foi marcado no sangue de Jesus, na aliança eterna com Deus. Nós, na nova aliança, então, fomos batizados com água. Na antiga aliança, eram os meninos no 8º dia circuncidados. Agora, então, nós somos, como diz agora, nós somos oficialmente filhos a partir, então, do batismo. E a ordem agora é de fazer discípulos de todas as nações batizando-os. Não só os meninos no 8º dia, mas agora todos devem ser batizados. Então, a partir desse momento, nós estamos em Cristo, moremos com Cristo, ressuscitamos com eles e vivemos, então, a graça e a misericórdia de Deus. Abraão foi chamado a crer em Deus e a confiar na sua palavra, mesmo quando as ordens e promessas de Deus pareciam impossíveis ou absurdas. Você concorda que confiar na palavra de Deus é mais fácil hoje em dia? Ou isso continua sendo um milagre que só Deus pode realizar em nós? Por quê? Essa resposta ela já veio, né, de uma forma na leitura de um texto, né, de Coríntios, na noite de hoje, que fiz. Ou seja, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Crer em Deus somente, vamos dizer, isso é um milagre, crer em Deus. Crer em Jesus é um milagre, isso é um milagre do Espírito Santo. Para o ser humano, isso é obra impossível. Então, se alguém diz eu creio em Jesus, ou eu aceito Jesus, é porque antes disso ele já tinha fé pelo Espírito Santo e por isso ele pode afirmar isso ou pode afirmar isso. Ninguém chega à fé por sua decisão. Isso é importante que fique claro. É como uma pessoa que está morta não volta à vida por sua decisão. É só por Deus. Então, chegar à fé somente na ação de Deus e Espírito Santo. Tá ok? Algumas considerações, então, para a vida. O Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por vezes podemos viver tempos difíceis também como igreja cristã no mundo e pensar, puxa, será que a igreja ela vai permanecer? Diante do desprezo de tantas pessoas no mundo, será que ainda haverá cristãos na terra? Talvez você lembre aquele questionamento que Jesus disse, quando ele vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Eu pergunto para você, será que ele vai encontrar fé na terra quando ele vier? Será que ele vai encontrar você na fé quando ele vier? É importante dizer o seguinte para você, querido irmão. Você pode dizer assim, olha, não, eu estarei na fé sim. Ele vai encontrar fé na terra sim. Por quê? Porque se é obra do Espírito Santo, enquanto a palavra estiver sendo pregada, anunciada, né, com certeza
milagrosamente pessoas vão estar crendo naquilo que é a sabedoria de Deus, loucura para o mundo. Vão estar crendo nas palavras e confiando nas palavras e promessas, né, de Deus. Né? Então isso é uma certeza que nós temos. Aliança que nós temos, então, em Cristo. Então, nós só seguirmos nos alimentando na fé, pela palavra, pela Santa Ceia, e Deus vai continuar fazendo. Eu vi que veio uma pergunta aqui no grupo, né? A dona Iliane Lenz, né? Ela saúda a todos, né? Dá uma boa noite a todos, e diz: essa aliança da circuncisão veio só para os meninos e as meninas? Ela veio diretamente para os meninos. Então as meninas não tinham um ritual específico para elas, de corte, né? A única coisa, mas o que garantia então que elas pertencessem ao povo de Deus, dona Eliane? O fato de o pai ser circuncidado. E quando elas casassem, elas não poderiam casar com alguém não circuncidado. A mãe costumava fazer um ritual posterior, chamada apresentação da criança ao sacerdote, e aí ela oferecia um sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados. Não era pelos pecados da criança. Olha isso que é bem interessante. Em Levítico, capítulo 11, nós lemos então essa verdade. É uma pergunta bem importante, e por isso eu coloco aqui justamente como as meninas então faziam parte então desta aliança. Levítico capítulo 12, ali coloca bem, né? Então a circuncisão era só os meninos, no 8º dia do nascimento. E aí a gente vê que realmente, né, eles tinham aliança com Deus a partir da circuncisão oficialmente. Então as meninas, pelo fato do pai ser circuncidado, faziam parte da aliança, dentro desse sistema patriarcal. E também, assim, elas depois casando, tinham que casar, então, com o marido circuncidado. Não importava se ele tivesse 30 ou 40 anos, viesse de um outro povo, ele deveria, então, ser circuncidado para fazer parte dessa aliança eterna com Deus, então, no sangue de Jesus. E aí o que muda apenas aí no Novo Testamento, aí Jesus não diz, ide fazer discípulos batizando apenas os meninos no 8º dia, não. Ele disse agora batizando todas as nações, ou seja, todos agora devem ser batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra. E apenas colocando assim um comentário ainda sobre a questão de levar a criança e oferecer sacrifício, né? Levítico 12 lá diz, depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a tenda sagrada, Levíticos 12, versículo 6, né? E entregará ao sacerdote um carneirinho de um ano como oferta que é completamente queimada e um pombinho, uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Aí segue o texto falando, quiserem ler o texto na íntegra, né? Em Levítico 2, 21, lá, Maria e José levam Jesus lá no templo, daí Simeão pega e louva e adora a Deus, porque viu o cumprimento da promessa da salvação, e Maria oferece, então, o sacrifício pedindo o perdão dos pecados. Sim, mas por que ela apresentou Jesus? Para provar que ela tinha a necessidade de fazer o sacrifício, então, por ela. Olha que interessante isso. Certo, dona Liane? Espero ter explicado aí para a senhora, né, e para os demais que talvez tivessem essa dúvida também. Lembremos que o batismo da antiga aliança era a circuncisão. Agora o da nova, então, é com água e é para todos. Certo? Mas todos estavam incluídos no passado. Assim como todos agora, os que são batizados, eles estão, então, incluídos. E só apresentar a criança, então, na igreja não é batismo. Certo? Isso só valeria se ainda estivéssemos na antiga aliança e os meninos estivessem ainda sendo circuncidados no 8º dia. Tá ok? Apenas para deixar bem claro, então, o assunto. E tendo água e palavra, né? 3 gotas de água é suficiente, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra batitsen, uma palavra grega que significa lavar, aspergir ou submergir. Poderíamos usar qualquer uma dessas formas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, para batizar, então, as crianças.
Indo então adiante, então como povo de Deus então desta aliança, destacar assim então algumas considerações a mais então para nós então na nossa vida, né? Então nós podemos agora pensar um pouco mais sobre essa questão. O versículo de número 2 diz: seja uma bênção. Então, a partir de Abraão, as famílias da terra, da sua descendência, seriam abençoadas. Aqui fala só de Jesus. Então, resgatados pela graça e misericórdia de Deus, desde quando? Então, no batismo. Que momento especial. E a Bíblia diz que há um só batismo. A pessoa pode batizar 10 vezes alguém, mas só vai valer o primeiro. Porque uma vez batizado, sempre batizado. Há um só batismo, diz a Bíblia. Hoje é fácil crer em Jesus? É tão difícil quanto era no passado. Crer em Deus. Tão difícil quanto era no passado. Crer em Deus somente na ação do Santo Espírito. Certo? Então, avançando no texto. Então, o Senhor prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. Lembrem, em Jesus sempre seremos mais do que vencedores. Tá? Isso é mais uma prova de que nenhum esforço de Satanás poderia abalar a promessa divina de redenção por meio do Salvador prometido, o descendente de Abraão. Por vezes vamos sofrer prejuízos, nós vamos ter dores, talvez até vamos pensar, puxa, tanta gente perdendo a fé, mas a gente sabe que muitos também estão recebendo a fé pela ação do Santo Espírito. Muitos estão perdendo porque estão impedindo o Espírito Santo de agir na palavra e na Santa Ceia nelas, ou seja, estão perdendo oportunidades importantes. Ora, estão negando, né, os meios da graça, ou seja, desprezando a ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. E isso é complicado. Existem responsabilidades com relação a isso. Porque se eles impedirem o Espírito Santo de agir, então a pessoa pode resistir à ação do Santo Espírito, não há como eles permanecerem na fé ou como a fé produzir frutos. E aí, com certeza, podem ser levados a fazer parte, pelo diabo, pelo mundo, pela carne, do domínio, então, de Satanás. O que é muito triste. Então, por causa disso, as bênçãos prometidas a Abraão não são simplesmente bênçãos temporais. Na verdade, a grande bênção é o Evangelho de Jesus, o Salvador. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos serão abençoadas com o perdão gracioso e misericordioso, então, de Deus. Da mesma forma, a história de Abraão nos ensina que a promessa e a fé pertencem juntas, como afirma bem-aventurado. Então, Martim Lutero ele escreve, né? Conforme lemos também no Sermão da Montanha de Jesus. A promessa de Deus criou a fé em Abraão e fez com que ele agisse em fé, apesar daquilo que seus olhos viam e sua razão indicava. Parecia uma loucura levantar, sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra estranha, com as promessas que Deus fez. Mas ele não questionou esse contexto, ele simplesmente foi conforme a vontade então de Deus. Ainda hoje, a promessa desse mesmo Deus ligado à palavra e aos sacramentos continua criando e mantendo em nós a fé verdadeira. Por exemplo, nesse momento que você participa do estudo, o Espírito Santo está agindo em você, né, fortalecendo você na aliança que você fez. Não na circuncisão, mas no batismo agora. E alimenta você, então, pela palavra, e age em você. Te fortalece na certeza que você é um filho de Deus, que tem o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele vem e dá força, ânimo e coragem para você. E ele nos mostra o caminho para melhor vivermos e sermos felizes aqui nesse mundo. E isso é maravilhoso. Então ele nos mantém na fé e nos leva a produzir frutos ainda, na igreja, na família, no mundo, né? Enfim, aonde nós então estivermos. Então, assim como Abraão, mesmo com suas falhas e tropeços, abraçou firmemente esse presente concedido pelo Senhor, da mesma forma nós também então o abraçamos. Fazemos isso quando nos agarramos à pregação e ao ensino da palavra, né? E como filhos batizados, vivemos uma vida de arrependimento e confiança, então no perdão de Deus, nutridos então pelo verdadeiro corpo e sangue de Jesus que recebemos então na Santa Ceia. O autor do estudo ele destaca ainda alguns textos. Romanos capítulo 4,
Romanos capítulo 4. Que coloca aqui, então, o exemplo de Abraão. Então, o diferencial dele foi justamente, então, a sua fé. Isso que é importante. Então, Abraão creu em Deus e, por isso, Deus o aceitou, né? A fé faz toda a diferença. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem a fé. Então, ele agradou a Deus também pela sua fé. E Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, né, que eles iriam pertencer a eles, e essa promessa foi feita justamente pelo amor, pela graça do nosso Deus. Não é por méritos, ou porque ele foi melhor do que as outras pessoas, ou que você. Eu cito aqui também nesse momento João 8, a partir do versículo 31. João 8, do versículo 31. Que diz o seguinte, em diante. Ele fala justamente da história aqui, Jesus, né, Abraão, 8:31 em diante, lá diz que se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão meus discípulos. Ou seja, o desafio é seguir esse caminho, seguir as orientações e conselhos, continuar ouvindo a palavra. Lá no versículo 48 do Evangelho de João, lá diz assim, eles disseram a Jesus, por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e você está dominado, então, por um demônio? Jesus respondeu, eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito ao meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. E ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram, agora temos a certeza que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz, quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e os profetas também morreram? Quem você pensa que é? E aí Jesus diz assim, né? Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é Deus de vocês. Vocês nunca obedeceram a Deus, mas eu os conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. E Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda, e ele viu esse tempo e ficou feliz. Né? Então, aí segue o texto falando. Ou seja, em Jesus se cumpre todas as promessas de salvação. Em Jesus nós sabemos do céu na morte, sabemos de que Deus está aqui conosco em todos os dias, em todos os momentos. E isto é maravilhoso, é motivo de nós louvarmos e adorarmos a Deus em todos os dias. Como é bom saber que Ele quer o nosso bem na eternidade, quer o bem na vida aqui e está sempre junto de nós. Deus chamou um idólatra à fé, dando-lhe uma grande promessa que seria cumprida por meio do seu Filho Jesus Cristo, descendente então de Abraão. Ou seja, quem faz a diferença é Deus, no seu amor e na sua graça. E a fé é um presente gracioso de Deus, não uma obra humana. Somente Deus opera a fé por ação do seu Santo Espírito. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Salvador e Deus Espírito Santo é o Santificador. E ele age, então, pela palavra, batismo e santa ceia, chamados meios da graça. Então foi essa palavra que resgatou Abraão e que ainda hoje vem a nós também na pregação, no ensino das Escrituras, nos santos sacramentos instituídos por Cristo. E como filhos de Abraão, podemos seguir o seu exemplo de pai da fé, abraçando essa dádiva de Deus com toda a nossa força e carinho. Assim como um pai amoroso abraça o seu filho, reconhecendo nele o maior presente de toda, então, a sua vida. Então, desse modo, nossa confiança permanecerá constantemente em Deus e em suas promessas, mesmo quando a razão humana apontar para outras prioridades ou caminhos. Então, a fé pode parecer um salto no escuro. Lembra do menino? Quando o pai iria descer no toboágua com ele? Com certeza,
né? Mas diante da tranquilidade do Pai, da segurança do Pai, ele foi junto com ele. Contudo, temos a certeza de que o nosso Pai nos sustenta em seus braços amorosos e certamente cumprirá todas, então, as suas promessas. Ele não vai te desamparar, ele vai estar sempre junto de ti e todas as palavras e promessas dele são verdadeiras e são reais. A Escritura diz que é impossível que Deus minta. Deus jamais vai nos enganar, nos iludir. Assim como ele prometeu Jesus, no tempo certo Jesus veio. Aquilo que ele prometeu a Abraão se cumpriu, né? E aquilo que ainda não aconteceu, irá acontecer, porque Deus é fiel a todas as suas palavras e promessas. Convido você nesse momento para um momento então de oração. Amado Pai Celestial, pela ação do Teu Espírito Santo, guia-me a sempre ouvir e confiar em Tua palavra, valorizando os meios pelos quais ela vem a mim. Assim como o Teu servo Abraão, que eu também possa abraçar a fé que recebi pela palavra unida à água no santo batismo e viver por ela dia após dia. Concede-me arrependimento e perdão e alimenta minha fé pelo corpo e sangue de Teu Filho, mediante Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que juntamente contigo o Espírito Santo é um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos orar junto, pedindo também a bênção do nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, a saudação então a todos vocês aí que se uniram a nós nessa noite no estudo. O meu irmão Marcos Hartmann, lá de Horizontina, forte abraço, mano. Deus te abençoe e guarde sempre. Aí na congregação São Lucas de Horizontina, que bênção também, um grande líder lá desta congregação. Deus abençoe você e toda a família. A Mara Althaus, o Cris, boa noite, um abraço, Deus abençoe vocês aí, né? Marlene Gino, bom estarmos juntos aqui no amor e na graça do nosso Deus. A Tine também saudando a todos. Laides Zamarchi, também de Chapecó, Santa Catarina. Satisfação tua presença. Deus abençoe você também ricamente, os teus queridos, que possam seguir com Jesus, porque quem segue com Jesus segue bem. Dona Heidi Brum, quem segue com Jesus segue bem nesta vida e para a eternidade. Também Luir Hirt, Genesi, Dreyer, satisfação aí, a família Dreyer, Deus abençoe ricamente. Gessi Fomer, lá do hospital, participando do estudo. Ela trabalha como cuidadora, Deus abençoe você, Deus guarde também aí os queridos, aquele que ora você é instrumento também para ajudar. A vida de todos está sempre nas mãos de Deus, que possa sempre ser um instrumento do amor de Deus e do cuidado, dona Gessi. Que Deus guarde e abençoe sempre a senhora. Forte abraço. A Sheila Hirt também, a Jurema destacou que ela, a Melissa, estão participando do estudo. E aí, tudo certo? Então, Melissa, um abraço, bom termos estado juntos. Dona Ilse Miller, que bênção, A Danila e o Eugênio, lá de Xangri-Lá, Deus abençoe vocês, guarde vocês sempre, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Márcia Ritter também, abençoada noite. Foi maravilhoso ter vocês aqui também, participando desse estudo bíblico, então, nessa noite. Nós teremos um novo estudo bíblico aqui na última quarta-feira, então, do mês de agosto. Então, no dia 28, teremos o próximo estudo aqui bíblico, onde aí vamos estar estudando o estudo 11 do livrete do PEN, Jó, firmeza na fé em tempos de sofrimento. Com certeza um tema bem desafiante. Saudação seu Marino também, Kel, um abraço aí Marino, Deus abençoe você, tua família, segue com Jesus, segue bem, seu Ademir Vastman também, Deus guarde e abençoe vocês, abençoada noite para todos. Então, quanto às atividades aqui da congregação, destaco, temos aí cultos no final de semana, sábado às 18, no domingo de manhã,
às 9 horas, o culto do sábado é com transmissão, então, pelo Face. Demais avisos conforme, né, a grade de programação enviada, então, aí aos membros. Também destaco, amanhã à noite nós teremos servas, certo? Departamento de servas aqui na congregação, isso é muito bom. Então fica aí o convite para servas amanhã à noite, certo? Às 19 horas, reunião do departamento feminino aqui da Congregação Cristo. Então são esses os avisos. Desejamos a vocês aí uma abençoada noite, um abençoado descanso. Sigam com Jesus e sigam bem. E nos despedimos cantando, né? Vamos estar cantando aí um hino 137 do Inário, Louvai ao Senhor, a minha fé, Senhor.